Oi, viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda você, minha irmã, seja bem-vindo você, meu irmão. Vamos conversar sobre família? Vamos pensar quando a influência espiritual negativa bate à nossa porta, o que a nossa família pode fazer? Na nossa próxima viagem, nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora, se não gostar você muda para dislike e, por favor, comente aí embaixo para a gente saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, e você aí, meu amigo, minha amiga, da família humana, que Jesus nos envolva e que nós possamos aproveitar esse momento para reflexionar sobre família, sobre as nossas famílias e encontrar os melhores caminhos, os caminhos da paz, os caminhos da harmonia, os caminhos da boa convivência e os caminhos das famílias que ajudam no crescimento. Porque família é um assunto importante. E, especialmente hoje, você já parou para pensar? Você já refletiu quantas famílias, quantos irmãos e irmãs estão ali passando por dificuldades dentro do lar? Com um parente obsidiado, com alguém influenciado, com alguém com a mediunidade eclodida, mas em descontrole, que ainda não sabe como administrar essa faculdade e dá acesso a espíritos atrasados e comunica espíritos zombeteiros, brincalhões ou violentos? Pois bem, nós vamos aproveitar um trabalho que nós fizemos para um momento muito querido, que foi o aniversário da TV União Espírita de Maceió. Um grande abraço para vocês que me deram a oportunidade de trabalhar esse tema com a nossa querida Célia Bandeira de Melo. E exatamente aí, para nós pensarmos em família como um instrumento, como um elemento de trabalho, a gente aproveita até para utilizar aqui apresentador, para vocês acompanharem os slides aqui, devem ter reparado que o nosso layout da sala está diferente, é porque hoje nós vamos seguir juntos aqui, achei melhor assim, porque foi como nós fizemos lá para a União, para a TV União de Maceió. E é interessante a gente pensar dessa forma, o que as famílias podem fazer diante de um processo obsessivo que se instale em um dos seus membros. E aí, meu amigo, minha amiga, vivenciando o trabalho em reunião de desobsessão há tanto tempo, há tantos anos, existem muitas situações em que a família, em vez de ajudar, atrapalha. Porque a gente precisa entender direitinho como é que é esse processo aí da obsessão. Dá quase uma palestra, dá quase um seminário, né? Outra palestra, eu ia dizer outra palestra, mas dá um seminário. Um seminário inteiro, que inclusive já tem aí uma versão dele mais antiguinha, lá no nosso canal, lá na playlist de seminários. Mas hoje não, hoje nós vamos falar de forma curta, é uma reflexão de 1 hora para a gente poder pensar aqui a respeito das nossas famílias e entender. Há famílias que ajudam, há famílias que atrapalham. Mas por que, Maurício, vocês podem me perguntar? Porque obsessão é um processo intrincado. Obsessão é um processo que não envolve mediunidade propriamente dita, mas envolve influência de espíritos sim. E aí, olha só que coisa interessante. Aqui no Livro dos Médiuns, e vocês vão ver passar várias capas de livros do lado de cá e várias situações em que nós vamos ter do lado de cá a apresentação dos nossos slides. Às vezes aqui pequenininho, porque nós estamos com um espaço menor desse lado do que desse de cá, desta vez, nesta apresentação que nós temos. E aí, vamos comigo. Né? O que é obsessão? E aí, no Livro dos Médiuns, Allan Kardec chama a nossa atenção para isso. Ele diz o seguinte: obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. O mais importante é agora, hein? Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos outros e maus, né? E se não são ouvidos, ou se não os ouvem, retiram-se. Deu para perceber que não é só espírito desencarnado que pode exercer essa influência negativa? O Kardec foi muito interessante, porque ele diz assim, influência que alguns espíritos
É lógico que naquele conceito mais tradicional da doutrina espírita, o espírito ali com E maiúsculo é o ser desencarnado, mas a descrição está muito parecida com alguns encarnados que nós temos visto aí por esses últimos dias, por esses últimos anos até. Principalmente os tais dos influencers digitais, né? Os influenciadores digitais. Então olha só, é o domínio que alguns espíritos conseguem adquirir sobre certas pessoas. E aí pode ser, vamos expandir, pode ser espírito desencarnado, a obsessão clássica, a obsessão tradicional, que a gente pode até ver lá no livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, que tem os vários agentes e pacientes ali da obsessão, mas é o domínio que certos espíritos realizam sobre certas pessoas. Então, ampliando, pode ser espírito encarnado também. Pode ser alma sobre outras pessoas. O importante é que nunca é praticada por espíritos superiores, sempre por espíritos atrasados. Então, guia, não obsidia. Guia, não castiga. Não vem com essa história de que eu sou médium, que eu fui lá no centro, que eu tenho que trabalhar, disseram que eu tenho que trabalhar, senão meu guia vai me castigar, vai me fazer passar mal. Guia não faz nada disso. Como está escrito aqui na descrição do Kardec, eles aconselham, eles combatem a influência dos maus, mas se a gente não der trela para eles, se a gente não der atenção para eles, eles vão embora trabalhar com quem queira trabalhar, porque benfeitor espiritual não tem tempo a perder. Vocês já imaginaram? Se o Chico tivesse recusado a colaborar com o Emmanuel e ficasse percorrendo os bordéis lá de Pedro Leopoldo, que só tinha um, né? E o Emmanuel ia procurar outro para fazer o trabalho dele. Não foi advertido ao Kardec que ele mesmo, se não desempenhasse a sua missão, outro a faria? Então não tem essa história da gente achar que porque é médium, porque é trabalhador ou porque é importante, os espíritos guias vão ficar ali, olha, eu preciso de você, vamos fazer a caridade. Isso aí tá mais parecendo um obsessor querendo enredar a gente para a gente achar que é missionário, hein? Toma cuidado com isso. Mas voltando ao tema da obsessão, então, abre o olho. Primeiro, é influência negativa que espíritos exercem, domínio que espíritos exercem sobre as pessoas. Pode ser espírito encarnado. Aí a gente pode englobar naquilo ali todos os influenciadores digitais que ficam fazendo discurso de ódio, que ficam separando a população, que ficam trabalhando uns contra os outros para poder ganhar like, porque like dá dinheiro. Não seja tolo, não seja tola. Você já reparou que pelo menos até esse momento, a gente está pretendendo nunca fazer, mas a gente não monetizou o canal? O vídeo que você está assistindo aí é de graça. É um trabalho de divulgação da doutrina espírita, então não tem que ser remunerado. Pode até ser que algumas pessoas digam, mas eu pego a monetização do canal e destino para uma instituição, destino para a casa espírita. Louvável! Mas acaba criando sempre aquela necessidade de produzir mais para ganhar mais. Aqui não. Aqui você está passando, se você é inscrito no canal, ótimo, fique aí, acompanhe, divulgue. Se foi uma mera curiosidade, pode ir com Deus, não tem problema, não vou ficar triste se você não voltar, principalmente se discordar de mim. Se concordar também e não quiser voltar também, não tem problema, porque nós somos livres. E essa ideia de influenciador digital acaba virando uma prisão. Então tudo que eu falar aqui, por favor, questione. Vá ver no livro que eu citei. Eu tenho feito uns trabalhos sempre baseados nos livros, para que não fique a minha opinião, para que não fique eu espiritismo, e sim espiritismo de verdade. E por isso as outras playlists nossas aqui são baseadas em obras da codificação e obras subsidiárias sérias. E quando são obras sérias, são obras baseadas na codificação, porque é o Emmanuel estudando as obras da codificação, como na playlist Mediunidade em Foco, como na playlist Religião dos Espíritos e outras que ainda virão, aguardem aí. Mas o nosso tema hoje é família ante os processos obsessivos. E aí dentro de casa pode acontecer isso? Pode. Nós podemos ter espíritos atrasados, encarnados no mesmo grupo familiar e que arrastam outros espíritos, que exercem um domínio, uma pressão. Tem tantas situações de casos de relações abusivas, de criaturas complicadas que acabam comprometendo, maltratando outras, né, causando aquele dano mental, dano emocional. Isso também pode ser caracterizado como obsessão, gente. E não é uma obsessão pouco grave, não é uma obsessão muito grave. E também tem aquela coisa mais simples, né, do espírito brincalhão, do espírito zombeteiro. Seu filho, que é um menino adolescente, que é uma menina adolescente, está lá prontinho, vai ter prova no dia seguinte, de manhã, já estava de dentinho escovado, o pijama vestido, aí toca aquele obsessor encarnado, que é o amigo. O amigo que não é muito amigo.
Vamos para a pista do skate, vamos lá para a pracinha, vamos para a balada. Isso é obsessão de encarnado para encarnado também, tá bom? Então, dentro disso, observando a nossa família, a gente precisa ficar atento. Principalmente para ficar atento ao seguinte, tá? A gente não pode, muito frequentemente, impedir que o processo obsessivo chegue para um ou outro membro da nossa família. Às vezes chega para vários, como nós vamos ver aqui também no nosso estudo. Mas, já que eu estou em família e que a família é o primeiro núcleo de convivência social, o que a família pode fazer? Como a família pode colaborar? Ou como algumas famílias podem atrapalhar, e atrapalhar muito, e complicar muito o processo obsessivo, como a gente tem observado no atendimento fraterno. O pessoal vai lá, meu filho isso, minha filha aquilo, bota o nome, tá, e nunca mais aparece. Continua vivendo a sua vidinha, não se preocupa em ver com que amigos, amigas o filho está se relacionando, que tipo de pensamentos o filho e a filha estão tendo. Isso quando é filho, né? Porque às vezes é um parente, é um marido, é um cônjuge, é alguém que está pedindo por alguém, mas que também não se interessa tanto assim. Sabe que lá no centro tem o trabalho de desobsessão, bota o nome lá e vai viver a vida. Como se o trabalho da desobsessão não exigisse de nós, cada um, cada membro, cada ser envolvido ali, não apenas o obsidiado, mas a casa espírita, a família obsidiada, é um tripé, como dizia para nós o saudoso José Passini. Todo trabalho de desobsessão é como se fosse um tripé, ele precisa de 3 pontos de apoio. O indivíduo que queira melhorar e que queira se curar do processo obsessivo, uma reunião mediúnica séria, bem orientada, bem direcionada para o bem, somente para o bem, à luz da doutrina espírita. E 3, a família do indivíduo para que ela colabore para o crescimento. Então, a família está envolvida aí. Família continua sendo o nosso tema aqui. E aí, como é que as famílias se apresentam como atores, como agentes nessa questão do trabalhar o processo obsessivo? É lógico, existem famílias que são verdadeiros fatores de cura. Você imagina um espírito que estava há muito tempo desequilibrado no mundo espiritual, cheio de complicações, aí ele é resgatado, é levado para uma colônia, se prepara a reencarnação dele, e aí alguém diz assim, mas onde é que ele vai reencarnar? Complicado desse jeito, cheio de inimigos e inimigas desse jeito, onde é que você vai encarnar? Ah, pega ali aquela senhora, pega aquele irmão, junta os dois, forma uma família, ou pega aquela família que já existe, pede autorização para ele voltar para lá e reencarna junto. Aí a família vira um fator de cura. Mas às vezes a gente tem famílias tão complicadas, às vezes eu não sei se é a família que é o problema ou se é o obsessor, tá, gente? Se cá entre nós, muito cá entre nós, em alguns atendimentos fraternos, eu fico pensando assim, acho que o obsessor deve ter pena. Porque a família já faz tanta coisa para complicar a vida do coitado do obsidiado, da coitada da obsidiada, que não sobra nada para o obsessor fazer. Ele fica com ciúme de uma família doida dessa. E é exatamente o que a gente observa aqui. A família pode ser um fator de perturbação. Quando ela não colabora, quando ela mantém hábitos viciosos, quando o ambiente familiar é bagunçado, é confuso, é de briga, desentendimento, essas famílias são fatores de perturbação. Algumas vezes as nossas são assim. Eu não sei se a sua é, se a dela é, mas algumas vezes no atendimento fraterno lá no Paulo de Tarso, eu encontro famílias que são verdadeiros fatores de perturbação. Mas ainda pode haver uma situação mais complicada ainda. Aquele grupo de espíritos que reuniu ali pela consanguinidade, que está reunido na família, também é bem comprometidinho. Todos eles ou se envolveram antes no passado nos mesmos delitos ou em delitos semelhantes e agora estão agrupados. E aí o que acontece? O obsessor desse aqui se junta com o obsessor daquela, que se junta com o obsessor e a família inteira. É o que acontece nesses casos aqui de obsessão em famílias inteiras. E a literatura espírita, você, meu amigo, minha amiga, pode até dizer assim, eu não participo de reunião mediúnica, eu não faço atendimento fraterno, eu nunca vi isso acontecer. Eu não sei se existe família fator de cura, se existe família fator de perturbação, ou se a família inteira está ali atormentada. Tudo bem. Que você não veja isso na prática, a gente até pode entender. Nem toda cidade tem centro espírita, nem todo centro espírita tem reunião de desobsessão, nem todo mundo em centro espírita que tem reunião de desobsessão tem acesso à reunião. Então pode não ter exemplos práticos disso, mas a literatura, aí a gente vai ter muitas obras que vão aparecer de novo dos dois lados, pequenininha aqui, grande aqui, porque nós estamos num layout diferente.
A literatura espírita é rica desses exemplos. Eu vou pensar aqueles mais próximos, uma literatura mais fácil de ser lida, uma literatura que faz parte aí dos clássicos da doutrina espírita, para a gente não ficar dando trela a muita obra psicografada que não é espírita atualmente. Tem muita obra espírita que não é psicografada e tem muita obra psicografada que não é espírita. Abra seu olho. Fique atento, fique atenta, porque não é de imaginar assim, isso aqui foi psicografado, é mediúnico, então é bom. Não. Tem um lado lá do mundo espiritual que está doido para mandar mensagem, publicar livro, fascinar médiums, e tem saído cada coisa pavorosa. Se ele, isso aqui é do André Luiz, aí eu fico pensando assim, meu Deus, não aquele do Chico. Não aquele que escreveu através, não é André Luiz do Chico, né? Aquele que escreveu através do Chico na década de 40, 50, 60. Esse não é, nem pelo estilo, nem pela mensagem, nem pela qualidade. E tem outros que não tem nem essa máscara de usar o nome de um personagem reconhecido, respeitado do espiritismo antigo, clássico, para colocar como seu nome falso ali do espírito mistificador. Coloca um nome qualquer. E as pessoas vão gostando, psicografado é bom, romance é bom. Não é, gente. Critério, análise. Tenha a base doutrinária para analisar os livros mediúnicos que chegam até você. Porque senão esses livros vão virar fatores de obsessão na nossa vida. E aí, buscando alguns exemplos, vamos para o primeiro, que é mais gostoso, mais consolador, mais confortável, que é a família como um fator de cura. E tem um exemplo lindo desse aqui, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que, claro, vocês também acompanham lá a lista das nossas lives, a playlist das lives, que nós estudamos esse livro, eu e Vinícius, tá? E alguns companheiros lá dos primeiros episódios, ainda com outros companheiros da Casa Espírita e outros do movimento, mas hoje, atualmente, estamos eu e Vinícius estudando esse livro, nas lives de terça-feira. E aí é um caso interessante no capítulo chamado Possessão, que é o capítulo 9 aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade, o caso do personagem Pedro. É nome fictício, tá, gente? Não vamos imaginar que existia um Pedro na década de 60, que tinha uma mãe que levava ele para o centro, que o pessoal fazia manifestação mediúnica na frente do obsidiado. Hoje nada disso tem acontecido mais. Mas esse personagem, Pedro, ele apresenta um quadro grave de epilepsia, aquela mesmo, diagnosticada lá, que tem que tomar medicação, que tem o problema neurológico. Mas isso é agravado, o caso do Pedro é agravado pela aproximação de um espírito que o odeia muito, que tem muito ódio, que quer vingança, e a gente começa a perceber, e aquela mãezinha tá ali, ela tem aquele filho desde cedo, tendo problema, tendo ataques, tendo crises epiléticas, e ela tá ali, e ela ajuda, e ela ora, e ela colabora. Aí o Aulus vai estudar esse caso. Porque o André e o Hilário ficam muito assim, espantados de ver quanto ódio, quanto que o espírito perseguidor do Pedro quer acabar com ele. É um caso de obsessão, assim, daquela bem difícil de curar. Aí o Aulus vai analisar e ele percebe, olha como é que família pode ser num momento fator de perturbação e no outro fator de cura. No século XIX, o Pedro era um médico, daqueles bem levianos. Vivia se metendo em aventuras, vivia seduzindo as pessoas. E não é que o Pedro resolveu se meter com a irmã com a esposa do irmão dele? Seduziu a esposa e para conseguir mais fácil tinha que tirar o irmão do caminho. Então ele foi comprometendo o irmão, ele foi fazendo jogadas desonestas para comprometer a vida financeira do irmão, o dinheiro da família, até que o irmão enlouqueceu. Ficou tão perturbado com as dificuldades que foram aparecendo que enlouqueceu. Enlouqueceu, foi trancado num hospício que existia muito naquele século XIX. E aí o que o Pedro faz? Vai lá e seduz a cunhada. Ela se deixou seduzir também. Não vamos dizer assim que ela era uma santa, tadinha, era uma vítima, era a ovelhinha que o lobo seduziu. Não. Ela acabou caindo nas garras dele. Só que, quando o irmão, que tinha ficado louco, desencarna, ele descobre a trama. Ele percebe que o Pedro tinha sido o causador e tudo mais. Então, esses casos de obsessão muito grave têm uma raiz no passado. Tem uma raiz de queda. Então, não vamos imaginar esse coitado do encarnado que é vítima daquele obsessor malvado. Normalmente, o encarnado que está sendo obsidiado hoje é o algoz do passado que prejudicou tanto aquele obsessor que agora o obsessor quer vingança. Então, nesse caso aqui, aconteceu assim, esse triângulo amoroso que não deu certo no século XIX, no mundo espiritual eles se reencontram, e aí agora o irmão, com ódio, com raiva, com desejo de vingança, toma conta dos dois, tortura os dois até eles serem resgatados. Pelo menos o Pedro
e a antiga cunhada que tinha virado amante dele. Certo? Aí o que a espiritualidade propõe? Analisando o caso, não, ela, apesar de ter cedido, e é o que o Aulus diz, ela era menos culpada, não quer dizer que ela era inocente. O Aulus usa essa frase, ela era menos culpada do que o Pedro, que foi o ardiloso. Tá? Então ela reencarna primeiro e aceita acolher o Pedro como filho. Então ela, que era ex-amante, que viveu um amor desequilibrado com o Pedro, agora vive um amor maternal. Ou seja, é a lei divina reajustando o nosso amor. É a lei divina reajustando o nosso afeto. Mas o obsessor continuou do lado de lá. A vantagem é que, assim, perto dela, junto dela, essas situações diminuem. Sem contar que é ela, mãe, que toma a iniciativa de levar o Pedro. Então esse é um caso típico em que nós temos um paciente da obsessão, uma criatura obsidiada, mas a família, no caso a mãe, provavelmente o pai devia estar envolvido nisso também, se não estava, ela é o compromisso, ela é o esteio, ela é o exemplo de família que equilibra, de família que é o fator de cura, de família daquela que o José Passini falava lá para nós em 2010, que é colaboradora, que é um dos tripés do tratamento da desobsessão. Ela faz esse papel. E aí vão lá no livro, é um capítulo só, o livro todo é muito bom. Se vocês quiserem, vem estudar com a gente lá nas lives de terça-feira, comentar no chat online ali na hora, para a gente poder responder. Tem muita situação de interação legal lá. É diferente daqui da lista, do vídeo editado, e hoje então com a apresentação de slide, vai me dar mais trabalho ainda para fazer a edição, mas vai ficar bacana. Então a gente vai ver. E aí vai lá estudar o livro. O caso do Pedro, esse que envolve o nosso tema de hoje, família nos processos obsessivos, é só o capítulo 9. Mas tem um monte de coisa legal lá que pode ser estudada também. Aí vem a situação mais complicada, que é quando a família é um fator de perturbação. É como se você tivesse, por exemplo, um membro da família que tem dependência alcoólica. Ele é alcoólatra, caía na rua, aí resolve dizer, não, agora eu vou me tratar, vou internar numa clínica de desintoxicação, vou ficar lá uns meses, vou desenvolver atividade laboral, vou fazer psicoterapia e vou me curar. Tá, passa lá 8 meses internado, aí tem alta. E a família dá um churrasco e serve chopp para todo mundo. Vai ajudar uma família dessa? Não vai, né? Então, o caso em que a família é o fator de perturbação aparece nesse livro aqui, O Sexo e Destino, também do André Luiz. E nós temos o personagem Cláudio. Ele, direcionado por espíritos obsessores para o vício do álcool, estava ali bebendo, estava desequilibrado também na sexualidade. Ele é assolado dia dentro de casa. Tem uma cena que o André Luiz descreve, uma manhã, em que o Cláudio está lendo um jornal, de manhã, e aí os dois obsessores se aproximam dele e sugerem, vamos beber? De manhã, gente. Aí ele vai lá, se serve de uma dose de uísque. Então ele está voltando para o sofá para continuar lendo o jornal, um dos espíritos se justapõe praticamente a ele, quase mediuniza, e diz, agora é minha vez. Aí ele volta do meio do caminho, vai lá e toma uma dose de uísque. A segunda. Quando ele está voltando de novo, o outro diz, agora sou eu. E ele vai e toma 3 doses disso, toma por ele e pelos espíritos. Então ele, Cláudio, aparece naquele momento ali como o obsidiado. Só que tem um problema, ele é casado com a Márcia, ele tem uma filha adotiva, Marita, e uma filha legítima, biológica, né, Marina, as duas são legítimas, né, biológica, que se chama Marina. A Marina é leviana, a Márcia é mais leviana ainda, e ela devia ser o esteio, né, ela é diferente da mãe do Pedro, que é alguém que já tinha se conscientizado de que precisava melhorar e estava ajudando o filho. A Márcia não. A Márcia é o espírito mais doente. É o espírito mais atrasado desse quarteto aqui. Ela que dá o trabalhão para a espiritualidade, porque depois a espiritualidade vai encaminhando e resolve mais ou menos ali o problema de todo mundo. Mas é uma família em que a Marina está doida para dar um golpe do baú, para conseguir um marido rico, fica se insinuando para um monte de gente. A Marita tem instabilidade emocional, a filha adotiva, ela tem uma série de questões, ela tem autorreprovação, né? Ela não se sente bem com ela mesma e passa por aperto. Também é alguém muito sujeito à obsessão, mas não aparece nitidamente ali não. O que aparece são os obsessores insuflando o Cláudio para ter desejo pela Marita. E aí dá uma encrenca danada. Mas famílias assim, famílias acostumadas a jogo, famílias acostumadas a bebedeira, famílias acostumadas a palavrões, famílias acostumadas a brigas dentro de casa, famílias com relacionamentos abusivos entre marido e mulher principalmente, tá? Comprometem o ambiente do lar e dificultam. Há uma outra obra do André Luiz que faz esse meio caminho aqui, né, que mostra exatamente assim, quando a família mantém o lar equilibrado, o processo obsessivo é bem atenuado, que é o Livro Missionários da Luz, em que há um indivíduo que tem sim um compromisso, tem obsessão na área da sexualidade,
que frequentam o centro espírita, dentro do centro espírita os obsessores não entram, na rua os obsessores se juntam a ele, quando entra em casa os obsessores ficam do lado de fora. E aí o André Luiz pergunta, mas por quê? Aí de novo é o caso anterior, é a família que é fator de cura. A mulher que cultiva a oração, que cultiva bons sentimentos, mantém o ambiente do lar saneado e os obsessores não conseguem entrar para influenciar o rapaz ali dentro. 2 casos de família que equilibram, um caso aqui de família que desequilibra, mas esse caso de família que desequilibra, se a gente olhar no nosso bairro, deve ter pelo menos umas 3. Em que o indivíduo já não está bem, em que o indivíduo às vezes apresenta depressão, aí você tem aqueles pais que cobram excessivamente, você não serve para nada, tem aquela mãe que é narcisista, né, que coloca sempre o filho, a filha para baixo, escolhe um para escravizar e fica sempre tirando, sugando a energia de vida dessas pessoas. São famílias que comprometem, são famílias que são fatores de perturbação. Aí alguém pode perguntar assim, mas Maurício, pode ser mais de um? Pode ser todo mundo. A outra obra que a gente tem para trazer como exemplo aqui, para que a gente não precise ficar indo para a reunião mediúnica para ver, embora todas elas tenham seus paralelos no mundo real, paralelos no mundo presente agora, ó, presente, século XXI, não é a década de 60 quando foram escritos os livros do André Luiz, não, é agora. É o livro Dramas da Obsessão, da Tivone Pereira, em que o Bezerra de Menezes conta, numa das partes, a história do espírito Leonel, né, do encarnado Leonel, que já teve um caso de suicídio na família, que ele mesmo estava pensando em suicídio, e aí a família inteira, havia um grupo de espíritos, ex-vítimas, eles eram todos ex-inquisidores, reencarnados na mesma família, na consanguinidade. E aí foram descobertos pelas antigas vítimas. Vítimas que eles perseguiram, vítimas que eles caluniaram, vítimas que eles vilipendiaram de todo jeito e que levaram à morte, torturaram. E aí o que acontece? Como tinha vínculo, como a família inteira não tinha equilíbrio, como vários membros daquela família estavam comprometidos com a culpa, com a consciência maculada, os obsessores aproveitaram, se juntaram, começaram a induzir um suicídio. Já havia um caso de suicídio na família e agora essa pessoa estava sendo levada lá. E aí o que acontece? A espiritualidade tem que intervir, os benfeitores espirituais têm que buscar, resgatar alguém que foi vítima, mas que havia perdoado, que estava numa boa condição, que podia tocar os sentimentos dos obsessores atuais, que eram as vítimas do ontem. Lembra disso? Não tem essa história de que o encarnado é um coitadinho, uma vítima. Frequentemente, o encarnado é o algoz que agora as antigas vítimas estão alcançando para cobrar. Vários casos terríveis, os casos mais dolorosos que nós observamos na reunião de desobsessão do Paulo de Tarso, que envolvem às vezes uma família inteira. Nós tivemos um caso de uma mãe e o filho em que os espíritos querem induzi-los ambos ao suicídio. Nós vimos, aliás, na outra casa espírita até que eu trabalhei, uma situação bem complicada. Essa eu posso colocar mais ou menos aqui as linhas gerais, embora não possa falar nomes, porque são pessoas que estão encarnadas ainda, mas era um caso complicado que assim, eram 3 irmãos. Os 2 mais novos eram gêmeos idênticos, absolutamente idênticos, numa família bem complicada, bem perturbada, parecendo essa do Cláudio e da Marita lá, bem confusinha, que acabou gerando esse processo generalizado aqui. Pode acontecer isso, viu? De uma família fator de perturbação, a gente pode passar para obsessão coletiva na família, fácil, pela sintonia que o pessoal estabelece. Então, nesse caso, que a gente observou, eu e a Célia, que nós acompanhamos, que nós colaboramos no tratamento desobsessivo, como eu disse, eram 3 rapazes, os 2 mais jovens, irmãos gêmeos idênticos, já na fase adulta, jovens adultos ali na faixa de 20 e poucos anos, 19 anos quando eu os conheci. E aí eles estavam passando por uma dificuldade muito grande. O meu irmão mais velho, 1 ano antes, havia cometido suicídio. Olha só, parecido com esse caso do Leonel aqui, o irmão mais velho tinha cometido suicídio. E aí, passou um tempo, eu conheci um deles, dos gêmeos, que era solteiro, conversamos bastante, pegamos o nome, levamos para a desobsessão. Foi o caso mais intrincado de obsessão que eu já atuei até hoje, de desobsessão. Durante 1 ano e quase 6 meses, toda reunião, naquela casa espírita lá do Meir, onde eu trabalhei, havia comunicação de espírito vingativo, havia comunicação de espírito cobrador, que tentava levá-los ao suicídio, assim como já haviam conseguido. E eles se vangloriavam de ter conseguido levar o primeiro. Passou um tempo, o outro irmão, que já estava casado, que já tinha constituído a própria família, começou a ter os mesmos sintomas de depressão, de tendência de ideação suicida. Depois a tia, depois a mãe, a família inteira ficou envolvida nisso. Olha, foi um trabalhão.
Deu aquele resultado maravilhoso, está todo mundo aí com a asinha e com a auréola? Não. Mas pelo menos com o passar do tempo, principalmente com a orientação, com o auxílio de uma casa espírita séria, bem orientada, de uma reunião mediúnica séria, bem orientada, e como toda a família sentia dor, toda a família, durante um bom período, se empenhou em se curar, em se tratar. E aí os resultados foram alcançados. Estão encarnados até hoje, felizmente. Não são aquelas criaturas mais trabalhadoras, mais dedicadas à doutrina espírita, mas vivem vidas dignas, vivem vidas normais. Superaram a fase mais aguda da obsessão. É lógico que agora tem que ficar vigilantes, tem que ficar atentos, né? Porque é exatamente isso que a gente tem que ter atenção. E aí a gente pensa o seguinte, bom, o que a casa espírita tem a oferecer? Já que nós estamos falando de família e problemas obsessivos, tá? Famílias problemáticas vão parar nos nossos centros, vão buscar a terapêutica espírita. Aí a pergunta, o que um centro espírita pode oferecer para as famílias problemáticas? A primeira questão é, toda família que vai para o centro é problemática? Nós temos outros estudos aqui na playlist sobre família, também lá no Família em Foco, que são as lives de terça-feira com a Célia, com a Elô Paisano. A gente trata bastante desse assunto. Nem toda família é doida. Nem toda família é problemática. E no livro Estudando a Mediunidade, o Martins Peralta faz uma análise da formação das famílias, né, dos pares, das uniões, que a gente pode transportar aqui para conceituar algumas famílias. E olha só que coisa interessante. Quando a gente pensa em terapêutica espírita oferecida às famílias, há dois níveis tão elevados de família que elas não precisam, que é o contrário. Frequentemente, aquelas famílias ali, elas é que são os trabalhadores da terapêutica espírita em prol das famílias. Elas servem de modelo, elas servem de referência. O Martins Peralta fala lá das uniões sublimadas, aquela mais elevada, são espíritos que não têm nem a pretensão de formar uma família consanguínea, mas que vieram para trabalhar, para servir, para colaborar com a espiritualidade e para impulsionar o progresso da humanidade como um todo. Nós poderíamos dizer, por exemplo, que Kardec e Amélie Boudet formaram uma dessas famílias sublimadas. Embora não apareça na história nenhum filho, nenhuma filha biológica comprovada deles, a gente percebe que todos nós, de certa maneira, nos beneficiamos do amor do Kardec e da Gabi, que está lindamente, mas lindamente expresso lá no livro, no filme Kardec, do Wagner de Assis. Aí aparecem as famílias por afinidades superiores, formada por espíritos mais amadurecidos, por espíritos despertos, conscientes do trabalho que tem que realizar, são aquelas que são modelos de família na Terra. Elas não estão isentas de problema, não. Tem doença na família, tem problema financeiro na família, mas eles enfrentam com tanto carinho, com tanta coragem, embora elas sejam raras na sociedade e raras no movimento espírita, porque essa é uma coisa que de vez em quando a gente cria a fantasia. Porque eu sou trabalhador espírita, minha família tem que ser maravilhosa, só de missionário de nosso lar. Não é assim. Frequentemente, até porque eu sou trabalhador espírita, porque você é trabalhador, vão pedir para a gente receber algum espírito mais complicadinho, algum espírito mais necessitadinho de ajuda para nossa família. Mas essas famílias que estão ali no nível superior, pela classificação do Martins Peralta, elas são a que colaboram. Elas são os modelos, elas são a referência, mas são raras. Aí começam a aparecer as famílias complicadas, pela forma de união. As famílias sacrificiais, em que um dos elementos até é desperto, é consciente, mas não está ali ainda muito bem cercado, está cercado por outros inferiores, aparece no livro Ação e Reação, um caso parecido com esse, embora se encaixe mais nas famílias provacionais, em que os espíritos envolvidos ali no núcleo familiar são todos mais ou menos comprometidos ainda com erros, com falhas, ainda tem faltas a expiar. E aí eles vão passar por aquilo, é um processo expiatório, é um processo provacional. E tem as famílias acidentais que têm se multiplicado hoje por causa da banalização da afetividade, da sexualidade entre os nossos jovens que resolveram ficar. E aí quando de repente ficam, vem uma criança, essa criança é jogada na casa dos avós, é criada de forma atabalhoada por aqueles pais imaturos e dá um ruim danado na sociedade. Então, os 3 níveis de baixo, esses a gente tem muito para oferecer. E às vezes para receber, viu? Pode ser que nós estejamos ali no caso das famílias sacrificiais, no caso das famílias provacionais ou no caso das famílias acidentais. Bom, acidental eu tenho certeza que eu não estou. Mas, olha, pode ser provacional e pode ser, sacrificial algumas vezes.
Quantas vezes nós vemos na nossa família aquela pessoa que é dedicada, aquela mãe principalmente, né? Que o marido abandonou com uma penca de filhos e que ela foi lá, foi lavar roupa, foi ser trabalhadora doméstica, cuidou dos filhos com dignidade. É uma família sacrificial. Alguém mais elevado, alguém mais amadurecido, ou então é um irmão mais velho que assume o lugar do pai, ou um pai que assume os filhos porque a esposa abandonou, quis viver outras aventuras. Quantas situações nesses 3 níveis a gente encontra aqui? E quantas dessas famílias que a gente encontra aqui são portas escancaradas para a obsessão? Ah, como complica! E aí o Centro Espírita pode oferecer. Pergunta: o que é que o Centro Espírita pode oferecer? Qual é a ação do Centro Espírita junto às famílias que apresentam problemas? Junto às famílias que vêm adoecidas pelo processo obsessivo? É lógico que a gente, para ajudar, precisa se ajudar. Lembre disso. Cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga, você que é trabalhador espírita. Olhe as dores mais próximas de você. Cuide das dores dos que foram confiados a você como família, para que você tenha sossego e condições de cuidar das dores dos outros. Ah, mas a minha família não quer, aquele parente não se ajuda, não me compreende. Vá servindo, vá fazendo bem, mas não feche o canal para ajudar quando for necessário. Pode ser que hoje você seja aquela figura incompreendida da família, mas no passado pode ser alguém que semeou a desunião. E agora está tendo a oportunidade de juntar todo mundo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar assim, como é que é a minha família? Como é que é a minha realidade familiar? Eu, trabalhador do Centro Espírita, que quero ajudar outras famílias, como é que eu olho para mim? Aí eu vou ter que ser congruente. Congruente não é dar de ombros, eu sou assim mesmo, a minha família é assim mesmo, né? Eu vou largar essa família material aqui, vou seguir só com a minha família espiritual. Tem um monte de gente que cai nessa cilada, depois tem que voltar e resgatar aqueles mesmos parentes difíceis numa condição mais difícil ainda. Então é importante ser congruente. Tá? Eu estou fazendo um paralelo aqui com a psicologia humanista, mas é interessante. Então, é necessário a gente compreender e aceitar. Aceitar não quer dizer assim, é assim mesmo, eu estou assim porque Deus quer, eu tenho que aguentar aquele marido, eu tenho que aguentar aquela esposa abusiva. Não! Eu tenho que aguentar aquele filho violento, preguiçoso. Não! A ideia não é essa, mas é compreender e aceitar de forma construtiva. Aí sim, é um olhar construtivo sobre a nossa família. Tá? E transformadora. As relações familiares que nós temos. Então, é um filho rebelde? Não quer se ajudar? Tudo bem, a gente segue educando outros jovens. Tenta chegar a esse filho pelos colegas, pelos amigos, ou então apresente outros amigos, leve seu filho ao movimento espírita, participar do movimento da mocidade, quem sabe? Ou então é o marido, a esposa que são problemáticos, siga servindo, mas também entenda, porque se eu me dedicar 100% ao centro espírita e deixar a minha casa bagunçada, deixar faltar alimento para a minha família, deixar faltar, né, arrumação na minha casa, é lógico que a família vai se tornar minha adversária. Então primeiro passo, para o trabalhador ajudar as famílias, ele tem que ajudar ele mesmo. Ele tem que reconhecer em que ponto que ele está. De vez em quando até mesmo ele pedir ajuda à casa espírita para sua própria família. Aí vem a outra parte. Conhecido isso, reconhecido que nós não somos a família de propaganda de margarina, que a nossa família tem problemas, nós vamos desenvolver empatia. Nós, trabalhadores do movimento espírita, vamos entender que as dores, né, nós vamos encontrar que as famílias que nos buscam no centro espírita estão em situações parecidas com as nossas. Vivem situações semelhantes às nossas do mesmo jeito. É aquele parente difícil, é o outro que é dependente químico, é o filho que não quer estudar, a filha que não quer trabalhar. Tudo isso a gente vai encontrar. Então a gente vai dizer assim, não, eu compreendo. Eu compreendo a sua dor porque é muito parecida com a minha dor. E é essa a ideia. Os sofrimentos deles são tão reais quanto nós, porque de vez em quando a gente minimiza o sofrimento do outro, mas quando ele acontece com a gente chega para aquela criatura que o filho está lá violento, dependente químico, diz, não, você tem que aguentar, é a sua missão. Aí de repente a gente descobre que o nosso filho de 14 anos resolveu usar droga e está lá agarrado com um monte de coleguinha da pá virada. Aí você corre no centro, por que a espiritualidade fez isso comigo? Não é possível, eu sou trabalhador. Então a gente às vezes não entende. A gente acha que a nossa família devia ser família de propaganda de margarina, se bem que margarina não devia ter esse tipo de propaganda, porque é o mal que faz, né? Mas devia ser família de propaganda de margarina e a dos outros, coitados, vou lá para socorrer aquelas famílias miseráveis. Não! As dores dos outros são tão semelhantes às nossas. E nós, quando desenvolvemos essa empatia, a gente sabe ajudar mais.
Às vezes a única coisa que sobra é chorar junto com uma mãe que vai lá falar das aflições que ela tem com o filho. De um pai que vai lá falar das aflições que tem com a filha, com a esposa. Então, essa empatia é uma alavanca. Essa empatia que a gente desenvolve, compreender a família, sim, entender as dores dessa família, porque são semelhantes às nossas, isso é muito bom. E aí, por fim, ainda nessa ideia de que nós não somos família de propaganda de margarina, a gente vai ter uma aceitação construtiva das famílias que chegam para ser ajudadas no centro espírita, para as famílias que chegam buscando ajuda, seja do processo obsessivo, que é o nosso tema principal de hoje, seja das dificuldades materiais, nós vamos desenvolver compreensão. Então, o que é essa aceitação construtiva da família? É necessário a gente compreender que para ajudar não adianta eu apresentar padrões. Então eu vou acolher, vou aceitar as famílias como elas são, eu vou receber onde elas estão, para fazer ajudar a chegar onde elas podem chegar e não onde eu quero que elas cheguem, porque nem eu estou aqui. Nem eu estou no patamar de família de propaganda de margarina. É uma ilusão nossa. Então, a gente tem que aceitar ajudando cada uma dessas famílias, cada uma a fazer a jornada dessa realidade conflitiva, problemática, para uma idealidade possível. Ela vai chegar o melhor possível para ela. Fazendo um paralelo, imagina aquele aluno, né? Você que é professor, você que é professora, vai entender melhor esse meu exemplo, que é o que eu tenho do meu dia a dia. Vamos imaginar aquele aluno, aquela aluna que está assim, 3, 0, 1, vários períodos seguidos. Aí um dia essa criatura resolve estudar. Ela estuda, ela vai lá na sua sala, ela tira dúvidas, aí ela tira 5, 6. Aí alguém pode dizer, nossa, que porcaria, não melhorou quase nada. Ao contrário, o aluno que pulou de média 2 para média 6 teve um crescimento muito maior do que aquela outra criatura que mudou de 9 para 10. Que já não tinha essas necessidades. Então nós vamos ajudar a família a chegar no seu ideal, que não é o nosso, que não é um modelo, principalmente não é um modelo de propaganda de margarina, todo mundo sorrindo no café da manhã junto, e se entendendo e se amando. Não nos cabe, tá ali em vermelho, não nos cabe modelar as famílias segundo os nossos conceitos, que a maioria das vezes são pré-conceitos, são fingimentos que a nossa família é assim, ela não é. A pandemia mostrou que um monte de gente que falava que o filho era maravilhoso, que a filha era uma princesa, quando foi obrigado a conviver, a ficar trancado dentro da mesma casa, deu uma complicação danada porque descobriu que não era. Que o marido era aquela criatura generosa, era o príncipe encantado, que a esposa era a princesa, botou todo mundo junto dentro de casa sem sair, deu uma confusão danada, algumas famílias até se desagregaram por causa disso. Então, não nos cabe modelar as famílias segundo os nossos conceitos de família perfeita, porque não há família perfeita. E aí, por onde que a gente começa? Quais são as ferramentas que a doutrina espírita nos oferece para tratar as nossas famílias? Vendo então aqui agora a família, não apenas o centro espírita que vai apoiar essa família, mas a própria família, ela é, por um lado, um hospital, por outro, uma escola, para o espírito necessitado que somos nós. Então agradeça, antes de eu passar adiante, antes de eu falar de tratamento de obsessão em família, para as famílias, para e agradece por ter a sua. E pode pensar assim, não, mas a minha não, a minha é doida. A minha família é minha punição. Calma, para e agradece. Pelo menos os seus pais lhe proporcionaram a encarnação, para que você aprendesse agora o que nós estamos conversando aqui e possa olhar para eles com a gratidão, o reconhecimento e a honra que eles merecem. É interessante o mandamento de honrar pai e mãe, porque não diz que nós temos que gostar, nós temos que honrar, nós não podemos envergonhá-los. Eles podem até ser criaturas equivocadas, abusivas, mas da nossa parte para eles tem que vir pelo menos a gratidão da encarnação que nós tivemos. Feito esse parênteses, vamos aqui com essa ideia de família como escola, de família como hospital para todos nós espíritos encarnados e para aqueles que virão depois. E qual é então a proposta espírita para ajudar as famílias que estão atravessando processos obsessivos? Agora foco na obsessão, para a gente pensar em desobsessão. Então, qual é o troço? Aquilo que o José Passini falou para nós. O tripé. Uma reunião mediúnica séria, bem orientada, a intenção e a dedicação do obsidiado de se melhorar de verdade e uma família que o ajude, para a gente poder ter o apoio. 3 pontos de apoio garantem sustentação. 2, como a gente está fazendo aqui, é uma instabilidade danada. A gente resolveu andar em pé, é o problema de coluna que vem.
Então, a primeira ferramenta que o centro espírita, que o movimento espírita pode oferecer às famílias envolvidas em processos obsessivos é um tratamento de desobsessão. Ah, mas o meu centro não tem. Então, vamos trabalhar em rede. Você aí conhece uma outra casa espírita da sua cidade, preferência do seu bairro, que tem uma reunião de desobsessão séria e equilibrada? Apareceu alguém lá no meu centro que não tem reunião mediúnica de desobsessão com o problema, eu vou encaminhar para o outro. A gente não está disputando o público, aqui nós não somos influenciadores digitais querendo likes. Nós queremos fazer o bem no centro espírita, então o tratamento da desobsessão. Uma reunião mediúnica séria vai fazer esse papel. Aí a pessoa vai melhorando. Eu observo muito isso na nossa reunião de desobsessão lá do Paulo de Tarso. À medida que os espíritos mais acirrados, mais enraivecidos vão cedendo, vão sendo socorridos, vão reconhecendo que aquela situação faz mais mal para ele, espírito perseguidor, do que para o perseguido, eles começam a se afastar e ocorre uma melhora. Essa é a hora de nós, como instituição espírita, oferecermos mais uma medicação, a medicação mais avançada, que é o engajamento dessas criaturas, da família, mas do obsidiado principalmente, em algum tipo de atividade assistencial, fazer o bem. Se vocês assistiram ao filme sobre a vida do Divaldo Franco, lembra que aquele perseguidor, o Máscara de Ferro, só cedeu porque ele viu ao longo de 20 anos quanto que o Divaldo Franco não era mais o antigo algoz e agora era uma criatura caridosa, generosa, ao ponto de acolher na mansão aquela que tinha sido mãe do espírito obsessor no passado. Aí ele cedeu. Então, engajar o indivíduo, de preferência a família, no serviço assistencial. Por quê? Aí seu Demar Montenari falava para nós lá em Leopoldina. Não tem melhor desobsessão do que campanha do quilo. Aí a pessoa perguntava, mas por quê? Porque espírito obsessor é preguiçoso. Ele não vai acordar de manhã num domingo, carregar sacola cheia de mantimento, subir morro pedindo comida para pobre. Ele vai obsidiar quem está ficando em casa lá, querendo ficar até meia-noite na balada, até de madrugada nas baladas e depois passar o dia dormindo com depressão. Então, engajar no serviço do bem, fazer a criatura obsidiada se sentir útil, dar uma outra diretriz para essa existência, como isso é bom. Isso ajuda a beça. E aí, o centro espírita ainda tem algo mais. Aí se algumas vezes as casas espíritas não têm condições de ter um grupo mediúnico de desobsessão, é muito mais fácil nós investirmos na vacina. Falamos tanto de vacina na pandemia para poder voltar ao normal, né? A vacina dos males do espírito se chama evangelização. Das crianças, muito pequenininhas, desde o berço agora, né? Dos jovens, como funciona. E também, gente, não vamos descartar a evangelização dos adultos. É claro que com métodos diferentes, com técnicas diferentes, mas é sempre necessário. Por quê? Porque se a desobsessão, a reunião mediúnica pode ser um CTI, né? A obsessão pode estar tão entranhada, pode ser tão grave, que já não tenha mais muita solução, tá? A evangelização é vacina. Ela estabelece novas referências, novos padrões que permitem ao indivíduo que seria assediado por espírito infeliz, porque ele tem os compromissos, que ele tenha outros valores. Então, quando vem o confronto entre o eu velho, cheio de vícios, e essa criança que foi cuidada, evangelizada, que ouviu falar de Jesus, que foi participar da campanha do quilo com os pais, essa criança vai ter outra referência. E aí ela vai criar valores, ela vai criar proteções que a protegem contra assédios e diminuem, então, a força da obsessão. Por isso que, em vez de eu falar agora, nos minutos finais aqui do nosso estudo, sobre como montar uma reunião de desobsessão para tratar a obsessão nas famílias, vamos mandar as famílias para a vacina, para o posto de vacinação. E quando eu estou falando de crianças e de jovens, o campo é mais, tá? Não é fértil só, porque o campo do adulto também pode ser fértil. Nós temos adultos que desejam, que de repente decidem melhorar, decidem estudar e eles vão muito além. Então, é um campo mais fértil. E, de novo, aquela observação que tem ali. A evangelização é a grande vacina contra a obsessão. Mas como assim, Maurício? A evangelização não é reunião mediúnica. Bom, dependendo do tipo de criança que você tem, até parece que é uma reunião mediúnica daquelas bem desequilibradas. Mas nesse caso, não. Vamos pensar de uma forma mais harmoniosa aqui. A desobsessão, que é preventiva, é a evangelização. É a grande vacina contra as obsessões no mundo material. Porque aí, se a sua criança e o seu jovem
tem um referencial bom, luminoso da doutrina espírita. Imagina o jovem que vai a uma Cogel, que vai a uma Comerge, que entende que juventude pode se divertir, pode abraçar, pode ter amigos, pode sorrir muito, sem se degradar. Quando aparecer aquele amigo, aquele mesmo obsessor encarnado que eu falei lá do começo, quando seu filho e sua filha já estão de pijama indo dormir porque tem prova no outro dia seguinte, chama para a pista do skate e diz assim, não, eu não preciso dessa diversão. Eu não preciso ir para balada, para o barzinho, meia-noite, para voltar 3 horas da manhã e com ressaca e com olheira fazer prova. Não precisa, porque eu sei me divertir como o movimento espírita me mostra, como na evangelização eu aprendi, como no movimento dos jovens eu aprendi. Então, esses aqui são o nosso campo mais fértil, onde a semeadura tem mais chance de dar resultado. Não quer dizer que o adulto não tenha, mas por que entre crianças e jovens a coisa funciona? Primeiro, porque nós viemos antes. E se nós viemos antes, nós temos a missão. É uma nobre missão. Ai, como são lindas essas questões do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta na questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Aí, lógico, por extensão, a maternidade? E aí os Espíritos respondem assim. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Opa! Então, ó, você aí que estava querendo ser missionário de escrever livro, missionário de fundar um orfanato, missionário de fundar asilo, entenda que se você tem filhos, você já é um missionário, já é uma missionária. Tá? E ele prossegue. É ao mesmo tempo um grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa, a criatura, o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro, a nossa responsabilidade quanto ao futuro. Muita gente lê essa resposta na superfície e acha que está falando do futuro deles. Ah, eu tenho que prover o futuro dos meus filhos, eu tenho que garantir economia, estabilidade financeira para os meus filhos, eu tenho que deixar a herança para os meus filhos. Tudo isso é material. E muitas vezes deseduca. Olha aí as grandes famílias abastadas das décadas passadas, quando os herdeiros chegam lá e eles não aprenderam a dar valor, eles sabem o preço das coisas, mas não sabem o valor delas. Então, eles acabam pondo tudo a perder. Não, aqui a gente está falando, e os Espíritos estão falando com relação ao nosso futuro. Você aí, meu amigo, você aí, minha amiga, onde você prefere reencarnar na próxima encarnação? Numa família doida dessa de programa de humor? Dessas que aparecem nesses espetáculos de humor aí que ficam parodiando, satirizando as famílias? Ou numa família que foi evangelizada? Vai que você vai reencarnar neto, neta do seu filho, bisneto do seu filho. É melhor você levar ele para evangelização agora, né? Porque aí a gente vai pelo menos ter uma garantia de que vai ter alguém mais qualificado, mais gabaritado para receber a gente. Agora, cuidado para não achar que isso aqui é uma missão que deve ser uma cruz. A gente tenta, não dá resultado, mas eu tenho que aguentar, tem que ser espancada pelo filho, tem que pagar as dívidas de droga dos filhos. Nada disso. Cuidado com isso. Nós não somos responsáveis pela evolução deles, pelas escolhas deles, principalmente quando adultos. Quando pequeninos, sim. Quando pequeninos a gente tem que dizer, não, a sua vontade, o seu livre-arbítrio está limitado pelas suas necessidades e pela sua capacidade de assumir responsabilidade. Porque de vez em quando, principalmente o adolescente, eu já tenho 13 anos, eu quero ter liberdade de escolha. Tudo bem, mas você tem liberdade, tem a responsabilidade para assumir as consequências? Eu quero ter vida sexual ativa. Tudo bem. E com que dinheiro você vai custear o seu filho se ele nascer? Já ouviu falar de pacote de fralda, quanto que é caro? Então preste bastante atenção. E assim a gente vai responsabilizando. Mas é interessante porque de vez em quando a gente se penaliza. A gente fica se martirizando, onde foi que eu errei? Por que meu filho fez assim? Às vezes é preconceito nosso. A maioria das vezes é preconceito nosso. Quando os filhos não atendem às nossas expectativas, aí a gente volta lá atrás, naquela questão da aceitação construtiva. Não era a aceitação construtiva da família para levá-la de onde ela estava para o melhor que ela pode alcançar? Por que nós vamos querer que os nossos filhos também alcancem o padrão filho de propaganda de margarina? Não pode ser, né? Então a gente não tem que ficar se culpando. Por quê? Porque Kardec pergunta para os amigos espirituais assim, não depende só de nós. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Então, houve cuidados. Não houve abandono. Fizemos a nossa parte. Não deu certo. Segue seu rumo. E arque as consequências das suas escolhas, porque nós também não temos que retardar o nosso progresso, atrapalhar a nossa evolução, nos martirizar
Porque nossos filhos, aqueles que nos foram confiados como uma missão, resolveram não fazer a parte deles. E aí o Espírito responde, não. Então não somos responsáveis. Mas tem um porém. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa. E tanto maior o mérito dos pais a se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, aí é que é a questão. Olhar desde pequenino. Lembra que a vovó dizia, é de pequenino que se torce o pepino? A minha bisavó falava muito isso. Pois é, a gente às vezes não olha os maus pendores dos nossos pequeninos. O quanto que às vezes eles são egoístas, o quanto que eles demonstram cedo preconceito, o quanto eles demonstram crueldade, principalmente, olha, criança que maltrata bichinho, criança que maltrata animal, ainda que seja formiguinha lá com palito, tem tendência negativa escondida ali. A gente tem que estar atento. A gente tem que estar muito desperto para não deixar crescer essa raiz do mal ali. E ir apresentando outras referências, e podando, tá? Fazendo acontecer. Por quê? É responsabilidade nossa. E onde que está isso? A criança é mais fácil, por quê? Porque o Kardec aprende ali, ó, na criança o eu velho. Aquela criatura comprometida, aquela criatura cheia de vício, aquela criatura cheia de culpas, aquela criatura cheia de erros, está se ajustando a um novo corpo, aprendendo a usar um novo cérebro, passou pelo esquecimento. Então o eu velho dorme. Tanto que na questão 383, Kardec pergunta, qual, para este, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Afinal de contas, a infância é precária, né? Nasce banguelo, pelado, não sabe se cuidar, não sabe se limpar. Por quê? Para desenvolver afeto. Para criar essa interdependência que nos ajude a nos educar. Nós, entendendo que nós não somos capazes, nós não nos bastamos. Nós precisamos ser cuidados pelos outros. Alguém tem que cuidar de nós, no começo e no fim da nossa vida. E às vezes durante ela também. Então, ó, na criança, por que é importante passar pela infância? Porque aí aquele espírito velho, cheio de vícios, vira uma coisinha fofa, um anjinho, que todo mundo adora ver. Né? E aí a resposta é a seguinte, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, quer dizer, durante o período da infância, é mais acessível às impressões que recebe. Tá vendo? É mais fácil de influenciar uma criança. A criança tem aquela necessidade de imitar, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. E aí não tem jeito, né? Instrução é na escola, educação é na família. Então a grande desobsessão em família é justamente a gente educar bem os elementos da nossa família, aqueles que nos foram confiados, tá? Para que a gente possa realmente fazer. E aí, lógico, a gente não vai se iludir. Porque de vez em quando, né, a gente, ele é tão anjinho, é um fofinho, é só porque é uma criança. Não, às vezes ele está mostrando ali aquela tendência bem malvada mesmo. Por quê? Porque ele é um espírito milenar, provavelmente mais antigo do que nós, porque está vindo numa geração depois. E é isso que Kardec pergunta na questão 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Olha aí a dificuldade na evangelização. Você de repente chegar e falar para um filósofo, né, apresentar para um filósofo num corpo de criança as mensagens que ele mesmo escreveu no passado. Ou que outro filósofo, tão mais aperfeiçoado como Jesus, falou no passado. Vai causar alguns confrontos. Aí os espíritos respondem assim, pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Portanto, obra de acordo com, ou de conformidade com o instrumento de que dispõe. Daí a importância da infância. Daí porque, como Emmanuel fala numa das suas obras, os tais 3.000 dias, né, até mais ou menos ali os 7 anos, em que a gente pode inserir muita coisa boa, muito conteúdo maravilhoso, muitos valores morais, muitos valores da alma nos nossos pequeninos que nos foram confiados. Desde que nós estejamos atentos à nossa missão, porque de vez em quando nós somos omissos. Nós passamos pano quente, o nosso filho que está certo, dos outros está errado. Não, aquilo ali vai passar. Às vezes, se nós observarmos uma tendência má, nós temos que combatê-la na raiz. Por quê? Falo muito isso nas palestras. O não, que nós dizemos aos nossos filhos, principalmente aos pequeninos, o não, frequentemente é uma prova de amor mais forte, mais pujante do que o sim. O que isso quer dizer? Que quando eu digo não para o meu filho, não para minha filha, principalmente quando pequenino, eu tenho que explicar.
estou fazendo isso porque eu te amo, porque essa escolha vai dar um resultado ruim, ou então porque eu já fiz essa escolha e me dei mal. O sim não, você fala sim, ele sai tautitando, vai fazer o que quer, atender à vontade, atender os caprichos. Então, ó, guarda essa frase aí, ela é pequenininha e está no slide. O não, frequentemente, é uma prova de amor mais pujante que sim. O que não significa que a gente tenha que dizer só nãos, né? A gente vai dizer sim toda vez que pode. E aí, cuidado, né? A gente vai dizer não toda vez que deve. E fazer o equilíbrio entre isso. Às vezes, a gente pode dizer sim, mas não deve. Meu filho quer um carro, mas ele está com 17 anos. Não pode, não deve. Não, mas ele já fez 18, mas não tem maturidade. Não tem condições de bancar o carro. Então vai fazendo aí algum tipo de acordo. Com os meus eu fiz o seguinte acordo. Eu matriculo vocês na autoescola e ajudo a ter o carro desde que entre para a faculdade. Por quê, pai? Porque aí eu sei que você vai ter um futuro. E no futuro formado você vai poder bancar suas próprias despesas do seu próprio carro. Porque eu não estou aqui, não vou ficar aqui para sempre, encarnado, para custear filho playboy andando de carro fazendo barbaridade por aí. E deu muito certo com os meus dois, pelo menos os dois biológicos que eu tenho. Então a gente tem que estar bastante atento a isso. O não, frequentemente, é uma prova de amor mais pujante, mais forte do que o sim. Aí quando é jovem? Bom, eu trabalho com jovem na universidade e trabalho com jovem no movimento espírita há mais de 30 anos. É mais difícil do que trabalhar com criança que está ali receptiva, que quer imitar a gente. O jovem não quer imitar. O adolescente quer ser diferente, não é? Ah, meu pai anda sempre com roupa arrumadinha, anda sempre com a camisa abotoada, eu vou andar rasgada, eu vou andar desabotoado para ser diferente do meu pai. Depois se arrepende, né? Mas é interessante pensar assim, mas e o jovem? O jovem está despertando. No jovem, aquele espírito que estava dormindo na criança, né, não estava usando ainda, não tinha ainda os elementos materiais necessários para usar o corpo físico, ele está despertando, ele acorda. E aí quando ele acorda, né, vem a questão que Kardec coloca na questão 385. De vez em quando, é nessa hora que o processo obsessivo se instala. Porque o eu velho aparece, o eu velho mostra as garras e o obsessor identifica. Percebe quem era aquele ali que ele odiava do passado e se junta a ele de novo. Por isso, tantos jovens, tantos adolescentes parecem mudar tão radicalmente quando entram na puberdade e na adolescência, não é? E aí Kardec pergunta exatamente isso. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Será? De vez em quando vai mãe lá assim, ai, meu filho era um anjo, era uma criança tão fofinha, virou adolescente, virou escapeta. Será que trocou de espírito lá no mundo espiritual? Não trocou, não. O espírito só está mostrando quem ele é de verdade. Aí a resposta dos amigos espirituais é a seguinte. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Mais à frente ele falou assim, desde que, porém, o filho não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos é adolescência tardia, tá? Surge-lhes o caráter real individual, quer dizer, o filho mostra o que ele é. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Ou seja, adolescente não se rebela, adolescente se revela, mostra quem é. E aí, se a gente não trabalhou lá na infância, na hora que aquele espírito mostra toda a sua força e a gente não tem mais força, não tem nem vigor físico para pôr freios, pode dar muito errado a nossa missão. Aí a gente volta lá na questão 583, pode ter faltado cuidado lá no começo. Quando a gente se depara com um ser que ficou rebelde, que continuou, isso também pode ser da má índole dele. Pode ser que aquela situação que ainda pareça tão ruim é o melhor que aquele espírito conseguiu chegar. O importante, nesse processo terapêutico das famílias, que pode ser para ajudar a restabelecer a saúde da obsessão, né? Curar os processos obsessivos, quanto para qualquer outro problema familiar, é o que nós vamos fazer. Quais são as nossas atitudes? Aqui está a proposta de vacina. Evangelização da criança, do jovem, do adulto. A terapêutica mediúnica quando necessária. O engajamento no serviço assistencial sempre, porque isso é muito bom. É grande trabalho desobsessivo. E, sobretudo, o desenvolvimento do amor. Para que nós possamos pensar o seguinte, a nossa família vai ser sempre uma escola de almas. Verdade. Agora, boa ou má, né? Tem escola boa e tem escola ruim. Que os nossos esforços ou o nosso desleixo fizerem dela. Se eu for cuidadoso,
Minha família vai ser daquelas famílias que é fator de cura do processo obsessivo, das mazelas morais, das dores da alma. Se eu for omisso, se eu for relaxado, minha família vai ser fator de perturbação. A escolha continua sendo minha. Olha como a doutrina espírita é uma doutrina de livre-arbítrio o tempo todo. E aí vem mais, ó. O que nós queremos que a nossa família seja? Você aí, meu amigo, minha amiga, chegando aqui ao fim do nosso estudo. O que você deseja para sua família? Que ela seja de propaganda de margarina? Pode ter gente que ainda tem isso como meta, mas o que nós estamos fazendo para que nossas famílias, embora não exista esse padrão família de propaganda de margarina, para que as nossas famílias cheguem lá? Será que eu grito menos dentro de casa quando meu filho me aborrece? Será que eu estou preocupado em conhecer os colegas com quem ele está brincando? Na praça, no playground do prédio, do condomínio, no skate? Será que eu estou atento? Será que eu estou presente? Ah, mas hoje tem muitas famílias separadas. Isso dá um outro estudo da diversidade das famílias. Quem sabe, né? A gente entra aqui e traz esse também como forma de palestra. Mas, né, hoje tem muitas famílias que são separadas. Você pode até ter ex-marido e ex-mulher, mas não tem ex-pai, não tem ex-mãe. Então, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós queremos que a nossa família seja? E, ciente disso, o que é que nós temos feito? O que trabalho nós temos feito para que a nossa família seja fator de cura? Fator de cura das dores da alma, fator de cura da obsessão se ela existir, fator de cura da sociedade em que nós vivemos. Famílias doentes geram sociedades doentes. Pense aí comigo. Muito obrigado pela sua atenção. Que bom que você chegou comigo até aqui ao final. Espero que não tenha sido cansativo, espero que a nossa conversa tenha lhe trazido boas reflexões. Muito obrigado pela sua atenção e que Jesus nos envolva sempre.